tarde, gente. Aqui é Lucas, plantonista da equipe de História do Poliedro. Queria, então, responder aqui com vocês a questão número 41 do primeiro simulado digital da FUVEST, né? Essa é uma questão que tem sido bastante debatida entre os alunos, né? A gente tem recebido bastante dúvidas sobre essa questão e eu queria responder ela com vocês, então, tá? Vamos ler o enunciado primeiro, tá bom? A estrutura colonial estabelecida por portugueses e espanhóis na América estava diretamente vinculada às estruturas europeias. Tal fato é explicado pelo... né? Então, antes de ir para as alternativas, vamos delinear o tempo que essa questão está colocando para a gente, né? Ele está falando sobre a estrutura colonial pelos portugueses e os espanhóis, né? Então, ou seja, a partir de 1500, né? A partir do, entre aspas, descobrimento do Brasil e da invasão espanhola, né? Contra os aztecas, os incas e os maias, né? Essa estrutura colonial que eles estão falando é toda a administração colonial, então, gerais, capitanias hereditárias, os vice-reinos lá na América Espanhola, né? E essa administração que serve para explorar as colônias e extrair delas matérias-primas e commodities, como é no caso do Brasil, o açúcar, né? Essa estrutura tem a ver também com o comércio transatlântico, tem a ver com o tráfico negreiro, né? Os navios que saem de Portugal, vão para a África, vão para o Brasil e voltam para Portugal, esse tal desse comércio triangular transatlântico. Né? Então é essa estrutura que ele está falando, que é uma estrutura do século XVI, tá? Tem o seu auge, né, do século XVI até mais ou menos o fim do século XVIII, até 1780, quando ele vai entrar em uma crise enorme, tá certo? É um sistema econômico com a cabeça do mercantilismo, ou também chamado de capitalismo comercial, que você tem, né, a acumulação primitiva de metais preciosos como seu objetivo principal, tá bom? Então é isso que ele tá, a partir desse processo que a gente tem que responder essa questão, tá? Então tal fato é explicado pelo crescente estímulo ao comércio transatlântico como forma de suprir as demandas de arrecadação dos Estados europeus. É exatamente isso, né? Essa expansão ultramarina que vai criar esse comércio transatlântico, essa rede de escravizados, essa estrutura colonial na América, tanto por parte de Espanha como Portugal, foi feita para, na época, né, no comecinho, 1500, mais ou menos, 1492, para suprir demandas econômicas da Europa, que estava em crise de comércio nessa época, devido ao fechamento, né, do comércio com Constantinopla. Então, a certa é A, no caso, já de antemão, né? Vamos, então, só ver os erros das outras alternativas para a gente terminar esse vídeo, né? B. Então, fato explicado pelo vínculo entre as iniciativas colonizadoras e a formação de igrejas nacionais que se dedicaram à catequese das populações nativas. O que está errado nessa B é quando ele fala de igrejas nacionais. A gente sabe que a igreja que vai apoiar, ou a religiosidade que vai apoiar a colonização portuguesa e espanhola é a Igreja Católica Apostólica Romana, que não é uma igreja nacional, ela não é uma igreja oficial de um reino, de um estado, como vai ser, no caso, algumas igrejas protestantes de depois, como a igreja anglicana, que é a igreja do rei da Inglaterra, é a religião criada pelo Estado inglês, né? Então não pode ser a B. C. Reflexo do absolutismo nas estruturas coloniais, por meio da transposição da estrutura social europeia para as colônias americanas. A primeira parte está certa, reflexo do absolutismo nas estruturas coloniais. Mas não tem uma transposição entre a estrutura social europeia para as colônias americanas. Você não tem servos no Brasil, colônia, como você tem na Europa. Você tem uma sociedade aqui no Brasil diversa da europeia. Você tem o escravismo aqui, que é muito marcante, você tem várias questões que são
inerentes à sociedade brasileira, por exemplo, que não são iguais a Portugal, entenderam? Então não é uma transposição simplesmente do que existia na Europa para cá. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter com clareza, tá bom? D. Tal fato é explicado pelo contexto de desenvolvimento do capitalismo comercial que demandava a expansão dos mercados consumidores dos produtos europeus. Também está errado, porque no capitalismo comercial, a expansão de mercados consumidores para além da Europa não é tão interessante assim. Claro que é uma coisa que vai acontecer. A colônia ela só vai consumir da metrópole, isso vai ser bom para a metrópole. Agora, esse processo que ele está falando aqui na D é o processo do capitalismo industrial, liberal, da segunda metade do século XVIII, que é quando a Inglaterra, por exemplo, devido à sua produção monstruosa industrial, vai requerer do resto do mundo abertura de mercado consumidor, inclusive que os escravizados vão consumir. Vai pedir, inclusive, que se acabe a escravização em outros lugares para que esses seres humanos possam consumir da Inglaterra. Então, esse é um processo posterior ao que a gente está falando aqui nessa questão. E essa essa alternativa que muitos de vocês marcaram, pelo que a gente sabe. Então, queria só frisar por que ela está errada, a D, tá bom? E aí, necessidade de estimular a imigração de europeus para reduzir a pressão populacional que comprometia a economia dos Estados europeus. Bem, acho que essa é uma das mais fáceis de eliminar. No século XVI, XVII, XVIII, você não tem pressão demográfica na Europa para que essas pessoas se emigrem, né? Saiam da Europa e vão para a América, ou para a Ásia, ou para a África. Isso vai acontecer, em alguma medida, no fim do século XIX, por conta de guerras, de unificação que vão ter na Europa. E aí vai ter uma imigração forte da Europa, de europeus saindo para a América, para os Estados Unidos, e, no caso, vocês sabem, para o Brasil, japoneses lá na Ásia, mas também italianos, alemães, espanhóis, vão sair da Europa para vir para o Brasil, por exemplo, para São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Agora, nesse período que a gente está falando, tem pouquíssimas pessoas na Europa, tem muito mais gente na América, né? Vão ser dizimados, a maioria dessas pessoas, os ameríndios, os indígenas americanos, mas ainda tem mais gente na América, aqui, do que na Europa nesse período, tá bom? Então é isso, gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Então é a que é correta, tá bom? E a gente volta mais tarde com mais vídeos para vocês, tá bom? Obrigado.